A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos, mais uma vez eu trago a vocês uma mensagem de meditação e reflexão. Queridos, nas duas últimas mensagens eu falei aqui sobre família, sobre divórcio, casamento, e confesso para vocês que eu não queria continuar falando sobre esse mesmo assunto, porque esse nosso momento é um momento devocional, a palavra que diariamente estamos transmitindo é uma palavra pastoral, não um ensinamento, e portanto não há espaço para a gente discorrer sobre determinados assuntos que são tão delicados e tão complicados. Mas depois dessas duas mensagens, eu fiquei incomodado e senti por bem de, mais uma vez, falar um pouco sobre este assunto. Porém, o que eu quero comentar é sobre a salvação. É que eu citei na mensagem anterior que há muitas perguntas quando se trata de casamento, de divórcio, e uma delas é: pessoas que se divorciam e casam de novo são salvos, podem ser salvos, podem ocupar cargos na igreja, é correto, é justo? Existem denominações, líderes, pastores que levam ao pé da letra e afirmam que essas pessoas não têm mais salvação, principalmente aqueles que se divorciaram e casaram-se de novo. Porém, queridos, eu quero aqui deixar a minha posição resumida sobre isso. Primeiro, sobre salvação, é algo que nós não temos o direito de definir, de julgar. Eu penso que nenhum pastor, nenhum líder, nenhum teólogo tem autoridade para dizer: esta pessoa não vai ser salvo porque fez isto ou fez aquilo. Isso não cabe a nós. Portanto, é bom ter cuidado e guardarmos a nós mesmos. O que eu quero com estas meditações, essas palavras, é advertir vocês que tenhamos cuidado, você tenha cuidado de você mesmo, do seu casamento, da sua família, da sua salvação. Porém, não cabe julgar aqueles que caíram em erros, em fracassos. Se eles são salvos, é com o Senhor e eles. Eu creio na salvação pela graça. Eu quero deixar para vocês alguns versículos aqui que diz... João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele fala sobre a salvação pela graça. Diversas afirmações eu quero resumir só com o versículo 8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, queridos, o que eu quero responder mais ou menos, se isso não termina, não define, é: alguém é salvo depois de se divorciar e casar de novo? Ao invés de ficarmos querendo definir, julgar, fazer uma afirmativa, pense na palavra de Deus. João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, purificar de toda injustiça. Então, digamos que alguém se separou, se divorciou, cometeu uma injustiça, um pecado, sim, mas ele se arrependeu, se quebrantou diante de Deus. Eu não posso dizer que o Senhor não vai perdoá-lo, porque eu contrario a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor
perdoa aquele que se arrepende. O apóstolo Paulo diz também que a salvação não é pelas nossas obras, mas pela graça, a misericórdia. É verdade que o apóstolo Paulo está falando dos pecados cometidos na ignorância antes de conhecermos a Cristo. Mas, queridos, também é verdade que a graça continua atuando depois que aceitamos a Cristo. Então, se alguém errou depois de conhecer Jesus, mas não ficou no erro, se arrependeu, o Senhor vai perdoar. Ele vai ser salvo, sim. Não será salvo aquele que não se arrepende. Não será salvo aquele que considera o seu erro como algo normal. Eu penso que, por exemplo, casais que se separam por qualquer motivo, casam-se de novo, sem nenhum constrangimento, sem nenhum arrependimento, eu acho difícil ser salvo, porque não há arrependimento. Porém, eu resumo dizendo, se alguém errou e se arrependeu, será salvo, sim, será salvo. Outra coisa importante, divórcio, separação, muitas vezes acontece por decisão, por erro de um dos cônjuges. E se o erro é de um, não pode condenar dois. Então aquela pessoa que muitas vezes foi forçado a aceitar uma situação que não queria, ele não pode ser penalizado porque um outro errou. Então há diversas coisas a serem questionadas. E como eu disse, eu não quero aqui ficar definindo, questionando, porque isso é uma coisa longa, como se dizem aí, é uma bola de neve. Porém, queridos, eu queria só deixar claro para vocês a respeito da salvação. Não aceite quando alguém fica julgando, fulano, ciclano, não vai ter salvação porque se separou e casou de novo. Não entra nessa. Cuide da sua própria salvação. E creia que aqueles que erraram e se arrependeram também serão salvos, estarão no céu. Sobre, mas ir na igreja, continua ocupando funções na igreja, também não entra nessa, querido. Cuide da sua vida. Tem coisas que a Bíblia nos orienta a não nos envolver, não julgue. Nada devemos julgar antes de tempo, porque quem vai julgar tudo é o Senhor. É Ele quem define tudo. Então nós devemos crer na palavra de Deus, devemos crer na misericórdia de Deus, devemos ter cuidado com nós mesmos para não errarmos. E os meus votos é que você que me ouve, principalmente vocês que são membros da nossa igreja, que você tenha um casamento feliz. Se há erro, se há deficiência, ore a Deus para que melhore. Nunca pense em se divorciar, nunca pense em se separar. Se você cometeu algum erro, arrependa-se de coração, peça perdão a Deus. Se você ofendeu sua mulher, seu cônjuge, peça perdão a ela, se reconcilie. Da mesma forma, mulher, não deixe que os erros continuem no seu casamento, não deixe que a injustiça prevaleça. Há tempo, portanto, entrega ao Senhor a sua vida, se arrependa dos erros e tudo que você tiver cometido de pecado, de injustiça, o Senhor é fiel e justo para perdoar, para consertar. Não deixe que chegue ao ápice de uma separação. E se isso chegou para alguns, infelizmente, entrega nas mãos de Deus, que Deus tenha misericórdia de cada um e que cada um de nós tenhamos convicção do que somos, do que fazemos, tenha certeza da sua salvação, viva com Deus e que Deus te abençoe mais uma vez.